Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação. Hoje vamos falar sobre a notícia que saiu no dia 24 de fevereiro de 25 no TST, que é TST define 21 novas teses vinculantes. Pois bem, a uniformização da jurisprudência traz maior previsibilidade, para as relações de trabalho. Fixação de precedentes qualificados impede subida de recursos sobre o tema pacificado. Pois bem, no dia 24 de fevereiro de 25, em sessão realizada nesta segunda-feira, foi realizada na segunda-feira, dia 24 do último mês de fevereiro, o Tribunal Superior do Trabalho consolidou sua jurisprudência em 21 temas, sobre os quais não há divergência entre os órgãos julgadores do Tribunal. Os casos foram julgados com incidentes de recursos de revistas repetitivos, com fixação de teses judiciais de caráter vinculante. E aí, o que seriam essas teses vinculantes? São decisões judiciais que devem ser obrigatoriamente seguidas por outros tribunais e juízes, em casos semelhantes. Então, em tese, seria seguir a regra para todos os tribunais, e não se pensar de uma forma diferente, para que, se de repente isso se gere um recurso por parte do que esteja aí dentro dessa ação, dessa lide, e isso vá para uma outra esfera, se gere outros recursos e que possam ir para outras esferas dos órgãos competentes. Então, por exemplo, e aí a gente falou que são precedentes vinculantes. Precedentes vinculantes são decisões judiciais que devem ser obrigatoriamente seguidas por outros tribunais e juízes em casos semelhantes. Em TST, a fixação de teses vinculantes deve impedir a subida de recursos sobre os temas pacificados, agilizando a tramitação dos processos e evitando decisões conflitantes. E o que seria esse impacto aí para trabalhadores e empregados? A fixação de precedentes qualificados traz maior previsibilidade para as relações de trabalho, tanto para os trabalhadores quanto para empregadores. Com a jurisprudência consolidada, as partes terão mais clareza sobre os seus direitos e deveres, evitando litígios desnecessários e garantindo a aplicação uniforme da lei. Então, aí acaba se modificando muito como é que se comporta hoje, talvez, a justiça do trabalho, para o que a gente pense aí para o futuro. Em um dos casos, a gente já pode iniciar, por exemplo, o seguinte: impossibilidade de pagamento de FGTS, direito ao empregado. Nos casos em que o empregado ajuiza a reclamação trabalhista pretendendo a percepção das parcelas relativas ao FGTS e a respectiva multa, os valores devem ser depositados em conta vinculada e não pagos diretamente ao trabalhador. Nesse ponto aqui a gente pode dizer o seguinte: não ser definido dentro da ação e efetivamente pago para ele, deve ir para a conta do FGTS. De lá ele faz a devida tratativa enquanto a isso. Então é um fato bastante interessante. Outro ponto é intervalo para a mulher em caso de horas extras. O que é que diz, no caso, essa decisão? Que o artigo 384 da CLT foi reconhecido pela Constituição Federal de 88, sendo devidas no período anterior à sua revogação pela Lei 13.467 de 2017. Horas extras pela observância do direito nele previsto, não se exigindo tempo mínimo de sobrejornada para caracterização do direito ao intervalo. Então, é outro precedente que foi julgado. Outro ponto: multa por atraso nas verbas rescisórias em caso de rescisão indireta. O reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho em juízo não afasta a incidência na multa do artigo 477, inciso 8 da CLT. Então, outro ponto bastante importante. Outro que a gente pode pontuar aqui interessante é demissão de empregada gestante e assistência sindical. A validade do pedido de demissão da empregada gestante detentora da estabilidade provisória previsto no artigo 10, inciso 2º, a linha B, dos autos das disposições constitucionais transitórias, a DCT, está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do artigo 500 da CLT. Então, neste caso, para se validar esta demissão, deve-se ter a total assistência do sindicato para ter validado. Outro ponto: parte que não leva a testemunha à audiência. Não configura cerceamento de defesa, um indeferimento de adiamento da audiência una ou de instrução quando a parte, intimada previamente para apresentar rol de testemunha, não faz o arrolamento e nem leva as testemunhas espontaneamente para a audiência. Então, outro ponto bastante interessante. Podemos citar outro ponto aqui importante: promoção por antiguidade. Por aplicação do princípio da aptidão para a prova do empregador,
O ônus da prova de que o empregado não satisfez alguns dos requisitos necessários para a concessão de promoções por antiguidade. Outra seria, vamos botar aqui, comissões sobre vendas canceladas. A inadimplência ou cancelamento da compra pelo cliente não autoriza o empregador e estornar as comissões do empregado. Então, não é autorizada, mesmo que o cliente não pague ou faça o cancelamento da venda, né? Então, tem outro ponto bastante importante. Outro caso aqui, falta de anotação da CTPS. A ausência de anotação da carteira de trabalho não gera por si só dano moral, né? De modo que necessária a comprovação de constrangimento ou prejuízo sofrido pelo trabalhador e seu patrimônio imaterial, né? Então não tem como provar que será um dano material nesse sentido. Então tem vários outros aqui que a gente pode pontuar para poder efetivamente seguir aí esses preceitos que foram pontuados. Foram um total de 21, né? Então fica à disposição para leitura, inclusive no site do TST. E fica aí mais uma informação, um conteúdo importante aí para quem gosta do nosso chamado direito trabalhista. Então nos acompanhe no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast. Ficamos por aqui e até a próxima.